Prefeitura de Erechim decreta a situação de emergência após intenso temporal de granizo. Fernanda Axelrod. As aulas desta segunda-feira foram suspensas nas escolas municipais e estaduais de Erechim. O decreto foi feito ontem à noite e autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para a assistência humanitária. O granizo, que começou a cair na tarde de domingo, chegou a ter pedras do tamanho de ovos de galinha. Foram registrados danos em veículos e em mais de 30 mil residências, com vidros quebrados, além de destelhamentos. Parte dos leitos do Hospital Santa Terezinha foram afetados pela tempestade e, por isso, as cirurgias eletivas de hoje estão suspensas. E também na madrugada nós mantivemos contato com Erechim. A chuva parou logo depois do temporal da tarde passada, que causou todos aqueles estragos que desde então estamos noticiando. O que eu acrescento aqui é que não temos ainda o número de pessoas feridas, atingidas. Sabemos que houve várias pessoas que caíram de escada ao subir na casa para cobrir com lonas, informação que os bombeiros nos passaram agora de madrugada, também de pessoas atingidas por estilhaços. Os bombeiros nos responderam que agora de manhã terão o número exato de vítimas atingidas, seja direta, seja indiretamente. A UPA, como era chamada lá e que tem o nome agora de Unidade Municipal de Referência em Saúde, ficou aberta em horário estendido, justamente para atender esses casos. E como foi dito no Top 10 há pouco, o Hospital Santa Terezinha ficou atingido, então teve mais essa complicação por conta do atendimento de saúde. Aguardamos então esse detalhamento no número de pessoas atingidas lá em Erechim, Macedo. O hospital teve inclusive o bloco cirúrgico atingido, mas eles estavam já agindo ontem para conseguir restabelecer parcialmente o local, pelo menos para cirurgias de emergência. Outras alas com danos também serão avaliadas agora pela manhã. Foram prejuízos de grande intensidade no hospital lá de Erechim, que suspendeu as cirurgias eletivas em função do ocorrido. E só acrescentando ainda sobre Erechim, Macedo, eu esqueci de falar também das redes sociais do governador Eduardo Leite, que escreveu ainda na noite que havia falado com a equipe da Prefeitura de Erechim e que deslocou equipes da Defesa Civil Estadual com suporte de materiais e mantimentos para dar a assistência necessária em função da chuva de granizo. Também determinou ao chefe da Casa Militar, Coronel Boeira, responsável pela Defesa Civil, que se deslocasse também para a cidade e auxiliar no gerenciamento da crise. É o Twitter do governador Eduardo Leite com relação ao temporal com granizo lá em Erechim. Valeu. Agora Eduardo Paganella, parceiro da RBS TV, chegando. Bom dia. Bom dia Macedo, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Macedo, a gente está de olho nos fatos da noite, da madrugada aqui na capital, também na região metropolitana. Teve uma situação que chamou a atenção no interior, viu, Macedo? Um incêndio grande que chamou a atenção na cidade de Tramandaí. Assustou, inclusive, o pessoal que mora lá. Foi um incêndio que atingiu um terreno onde havia uma armação, de uma construção que estava sendo feita no local, bem no centro da cidade, na rua São Rafael. Então foi um incêndio que começou por volta da meia-noite e atingiu uma grande estrutura no local, viu, bem perto, inclusive, do ginásio da cidade de Tramandaí. Foi na rua São João, entre as ruas Jorge Enés Sperbi e Barão do Rio Branco, centro da cidade. Começou por volta da meia-noite esse incêndio. A gente tem imagens, inclusive, que estão rodando na nossa live. São imagens do Correio de Imbé, veículo de comunicação local, e que mostram o tamanho do fogo, viu, Macedo? É um terreno que estava, onde havia uma construção sendo feita, muito provavelmente um prédio sendo construído por ali. Havia, por enquanto, apenas as armações de madeira, mas uma estrutura bem consistente já ali no local, e também alguns tapumes cercando essa área. É uma área grande que ia de uma quadra, aliás, de uma rua a outra naquela quadra, então assustou bastante os moradores, porque o incêndio foi de grandes proporções. Bombeiros de Tramandaí e de Osório foram acionados para realizar o combate a esse incêndio. As chamas foram controladas por volta da 1h da manhã e, apesar do susto, viu, Macedo, que formou uma fogueira nesse terreno, uma grande fogueira, apesar do susto, ninguém ficou ferido nesse incêndio em Tramandaí, no litoral norte gaúcho. Imagina o susto das pessoas, porque é uma área bem central cercada de prédios, né? Exatamente, viu, Macedo? Ali, o terreno em que houve o incêndio
era justamente um espaço onde seria construído um prédio. Até fui conferir no Google Maps algumas imagens antigas ali, havia até anúncios ali do incêndio, até a estrutura de madeira já estava nessas imagens antigas. Então foi nesse ponto que aconteceu esse incêndio, bem pertinho do ginásio municipal de Tramandaí. A primeira informação era até de que o fogo era no ginásio, mas a gente confirmou aí com o Corpo de Bombeiros, com as autoridades, e não se tratava de um incêndio no ginásio, e sim nesse terreno, perto do ginásio, no centro de Tramandaí. Bom, além desse fato aí, mais alguma ocorrência de vulto na madrugada? Não, Macedo, na região metropolitana aqui de Porto Alegre, que a gente saiba até o momento, nenhuma situação mais grave nas últimas horas. Passei no Palácio da Polícia, conversei também com o pessoal da Delegacia de Homicídios, nenhuma situação aí de relevância que a gente saiba até o momento. Muito bem, e como é que está o tempo? Olha, Macedo, agora deu uma esfriadinha. Durante a madrugada aí a gente circulou por Porto Alegre. Eu estou utilizando uma camiseta básica e também uma camisa por cima. Devo dizer que não senti frio, viu? Mas agora, nesse início de manhã, tá mais fresquinho. O casaquinho leve, aquele básico, para começar o dia, e só. Tá confortável na rua, não tem muito vento, a gente percebe que tá agradável. E o que temos no termômetro é, de fato, aquilo que a gente está sentindo nesse início de manhã. 18 graus a temperatura nos termômetros de rua. Muito bem, muito bem. Então tá, muito obrigado, bom trabalho, Eduardo Paganella. Valeu, Macedo. Grande abraço para ti e para todo mundo aí. Agora, 5h46, vamos ao contato com a reportagem, vamos às ruas. Quem está chegando agora é o Leandro Rodrigues. Bom dia. Bom dia, Macedo, bom dia a todos, bom começo de semana, boa segunda-feira, boa volta do feriado ou feriadão para muita gente. E hoje eu tô começando dando uma circulada pela Freeway. A Freeway, que eu abracei ontem até o começo da noite, eu volto a dar uma circulada nela com o companheiro Xuxa no volante da nossa caminhonete, e a gente pode perceber, quem está ao vivo em GZH no YouTube, o sol que escapa pelas nuvens, já alto o sol, eita, começou mesmo a amanhecer mais cedo, rompeu as nuvens e tá pegando agora a gente de frente, fazendo o caminho capital litoral, passando o trecho de Cachoeirinha, já avançando no sentido de Gravataí. Movimento bem calmo no retorno, né? A gente sempre tem uma rebarba da volta do litoral norte pela Freeway nos começos de manhã. Agora 9 carros passando por minuto lá no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, um volume insignificante para a capacidade da estrada. 2.000 veículos já passaram voltando das praias da meia-noite, da 0 hora de segunda-feira para cá, até o avançar das 5h47 da manhã. Ontem, no horário de final da tarde, teve fila. Bom, quem deixou para voltar então nessa outra metade, com certeza está pegando uma rodovia bem mais fluida agora. A gente vai seguir até porque tinha um alerta, pelo menos aparecia nos aplicativos, de alguma ocorrência na altura de Gravataí, no sentido... Perdemos o contato com o Leandro Rodrigues. Em seguidinha ele volta. Agora 5h47, temperatura em Porto Alegre na marca dos 17 graus. Vamos em frente com a trilha sonora, as melhores do pop, segundo a revista Billboard.